E aí, como é que você está? Tudo bem? Que honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Sem Culpas. E hoje eu tenho uma convidada hiper mega especial, uma referência aqui de Portugal, né? Nessa questão de tarô. Olha quem está comigo, Simone Mori. E aí, Simone, tudo bem? Obrigada, Leandro, pela oportunidade. É uma honra, minha amiga. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite para tirar todas as nossas dúvidas sobre a questão do tarô. Para você que não conhece, eu vou apresentar essa menina para vocês. A Simone, ela é coach de inteligência emocional, é taróloga, ela trabalha com reiki, ela trabalha com hipnose. São quantos anos de experiência já, Simone? Na verdade, o tarô é a minha fonte, né? Então, o tarô já vai fazer 19 anos e depois o resto foi se agregando com o decorrer do tempo. 19 anos, já há muito tempo. Um bocadinho. Gente, é quase a minha idade, né? Essa que é a realidade. Ok, eu imaginei. Simone, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. O tarô é ou não é uma adivinhação? Não. Existem pessoas com esse dom, porém o tarô não é adivinhação, o tarô é orientação. Simone, e existe fontes seguras da onde veio o tarô? Leandro, não. Existem histórias, né? Muitas histórias. Dizem que o tarô veio desde o tempo de Atlanta, depois passou pelo egípcio e tudo mais. Somente lá para o século XIV começou a surgir falar mais sobre o tarô, né? Depois, entre o século XV e XVI, começou a existir outros tipos de documentário. Foi como quando começaram realmente a contar uma história, né? Mas registro da onde veio, quem realmente o trouxe, não. Vai ser sempre um mistério. Ah, ok. Temos aí um mistério. Simone, a outra pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Tem que ter algum tipo de dom para colocar o tarô? Mas quando você diz dom, o quê? Mediunidade? Uma mediunidade, por exemplo. Não. O tarô é estudo. A partir do momento que você conhece as cartas de tarô de Marselha, por exemplo, que é a base de tudo, existem milhões de tarô hoje em dia, mas tarô de Marselha é a base. A partir do momento que você sabe, conhece as cartas, sabe interpretá-las, você pode se tornar um tarólogo. Obviamente que, como em qualquer outro tipo de terapia, quanto mais você exercita, mais você vai criando uma sensibilidade que a gente pode chamar de intuição, né? E assim por diante. Mas não precisa ter nenhum tipo de dom específico, a não ser boa vontade. Simone, ótimo. E qual é a credibilidade de uma consulta de tarô, por exemplo? Leandro, a credibilidade de uma consulta de tarô é como qualquer outra terapia. Depende muito de quem está na sua frente, quem está disposto a ouvir, o que está disposto a mudar, que tipo de mente está indo te procurar. O tarô é orientação. O tarô nós somos energia, né? Independente de ser um estudo ou não, nós somos energia. Então, o tarô também é a energia da pessoa que é passada naquele momento em que ela coloca a mão naquelas cartas. Então, é o seu subconsciente se manifestando. Então, a credibilidade vai muito daquilo que você vai fazer com as informações que te deram naquele momento. Se é credível, tudo que você faz com vontade, com amor, é credível. Simone, e pegando o gancho na credibilidade, a minha pergunta para você é o seguinte. Existe enganação no tarô? Existe. Sério? Claro que sim. E como que essa pessoa que está nos vendo ali, ela pode se blindar contra isso? Leandro, como em qualquer outra profissão, você tem que primeiro saber com quem você está falando. Procura referências, procura saber quem é, pergunta. E depende muito da maneira... Voltamos àquela história, né? Depende muito de quem vai. Quem procura uma terapia, tem algumas situações. Ou é por curiosidade, ou necessidade para saber de alguma situação, ou até mesmo desespero, Sim. Que é a pior delas, né? Só que vai depender muito da informação que você mesmo está dando. Vai depender muito se a pessoa que está daquele lado está fazendo isso porque realmente está com o intuito de pôr em prática aquilo que aprendeu e ajudar o próximo, ou só ganhar dinheiro. Ah, ok. Então, o ideal seria a pessoa que vai para um tarô, por exemplo, procurar um tarólogo, não passar as informações, deixar que o próprio tarólogo fale. É isso? Seria isso, mais ou menos? Primeiramente isso, sem dúvida nenhuma, apesar de não ser adivinhação.
ok? Quando você está pondo o tarô, existe ali um envolvimento e a pessoa vai interagindo de acordo com o que vai saindo. Mas muitas vezes, eu posso te dar aqui um exemplo, o que acontece muito. As pessoas vão muito no tarô por 2 motivos: amor ou trabalho. Já vão no amor já pensando que a pessoa em si ou está traindo, ou seja, ela já está passando as informações. Se aquilo só tem um valor profissional para quem está desse lado, conduz aquilo de uma maneira sempre de tirar proveito de alguma coisa. É muito complexo. E triste, né? Tem que se tomar cuidado. Então você já vai pegando essas informações que são importantes. Hoje você está conhecendo sobre a questão do tarô. E com essas informações que a Simone está passando para você, já merece o seu like. Você tem que deixar o like. Tem dúvidas? Comente aqui embaixo que a gente vai procurar. Eu vou procurar a Simone para ela tirar todas as suas dúvidas. Então aproveite. Simone, olha só, eu ouvi você falando sobre a questão de ética. Existe então regras para o tarô? É isso? Como eu te disse, não foi documentado, né, lá atrás. Só que em 2013 eu vi, se eu não me engano, foi na Espanha. Tenho quase certeza que sim. Foi na Espanha, houve uma grande feira holística. E nessa feira foi criada o Código Ético do Tarô. Então, muitos tarólogos talvez não conheçam isso, mas existe um código ético do qual você pode trabalhar em cima, né? A primeira regra do tarô, que para mim é inconcebível, aquilo é um confessionário, que entra ali e ali fica. Não interessa e não julgar, o que é muito difícil. Por isso que entrou todas as minhas outras terapias. O tarô para mim é minha fonte, mas depois eu tive que adaptar até mesmo para lidar com outras situações que aconteciam. Porque quem está desse lado tem que estar de mente e coração aberto. Você não pode julgar, não existe verdade, a sua verdade não é do outro, não existe o que é certo ou errado, não existe. É simplesmente ouvir, interagir e passar a informação que as cartas estão te dando. Isso se chama ética, tá vendo? Sem dúvida. Simone, ok. E qual seria o maior dever de um tarólogo para um consulente? Para você que não sabe, quem se consulta com um tarólogo é um consulente. Eu não conhecia essa palavra, a Simone me ensinou hoje, né? Então, qual é o dever de um tarólogo? É a parte mais difícil e às vezes a mais dolorida, mas a mais necessária, né? É a verdade. A verdade às vezes dói, né? A verdade dói e como você passa essa verdade para aquela pessoa, né? Por isso que a parte do coach de inteligência emocional e tudo mais ajudou a mim, Simone, a trabalhar nessa função, em poder ajudar, em passar a verdade e saber. É muito difícil a gente tocar no mundo do outro. Eu acredito. E pra gente, às vezes, ouvir a verdade não é muito bom. E como você falou, se for passado de uma forma inadequada também, deve piorar bastante o resultado. Pode não dar o resultado que você está querendo, na verdade, como terapeuta. Pode dar casos muito tristes. Já aconteceu situações mesmo calaminosas. Porque também tem um outro detalhe aqui muito importante, Leandro. As pessoas querem ouvir. As pessoas acham que já sabem a resposta e também vão ali só para ter certeza. E às vezes não é aquilo, né? É muito complexo, então você tem que tomar muito cuidado com as palavras, com o tom, com a maneira que você fala, porque você é responsável por aquilo que você diz, não é responsável por aquilo que a pessoa entende. Mas no tarô não funciona assim. No tarô a pessoa tem que sair elucidada, então você tem que tomar cuidado e tem que dizer para ela de várias formas aquilo que ela precisa ouvir, mas que caiba naquele momento no mundo dela. Ok. Isso é de extrema importância. É por isso que essa mulher, gente, é referência aqui em Portugal. Porque olha o tanto de conhecimento e inteligência emocional que essa mulher tem. Até porque para você lidar com o outro, você tem que ter uma grande inteligência emocional para você poder lidar com o outro, né? Não é só com o outro, né, Simone? Seria o problema do outro, né? Simone, a grande dúvida que eu tinha, eu não sabia a diferença, não sabia, mas você vai explicar, você explicou para mim, agora você vai explicar para o público. Qual é a diferença entre o tarô e as cartas ciganas, por exemplo? As ciganas são mais intuitivas, ok? Também existe o estudo do baralho cigano, mas o baralho cigano é mais intuitivo do que o tarô de Marselha. O tarô de Marselha é mais complexo.
né? Tanto é que existe uma grande polêmica, e às vezes até uma grande rivalidade entre taróloga e cartomante. Na verdade, o contexto, talvez, eu não posso dizer que seja o mesmo, porque o tarô de Marselha exige um pouco mais de estudo do que o baralho cigano. Mas o baralho cigano também é lindíssimo e também passa informações sólidas, só que é muito mais intuitivo. Então eu posso dizer que uma pessoa que faça baralho cigano tem que ter talvez mais aquele dom que a gente estava falando da intuição do que para quem estuda o tarô de Marselha. Simone, esse canal nós falamos sobre questões psicológicas, questões de ansiedade. Eu quero saber de você o seguinte: como o tarô pode ajudar na vida de uma pessoa? Tudo. O tarô pode te ajudar a ver que nem tudo está tão escuro, pode te ajudar a te mostrar outras vertentes, tá lá, de caminhos que até você já sabe, mas às vezes você está tão bloqueado e precisa ouvir de uma outra pessoa. Mas, sinceramente, não só o tarô, qualquer outra terapia. O que eu quero dizer com isso é que, seja tarô, seja hipnose, as pessoas têm que se conectar. Simone, pegando o gancho com relação à conexão, eu percebi, né, e você também deve ter vivido muito isso, que as pessoas se desconectaram nesse período de pandemia. E eu acredito, então, pelo que você está falando, que o tarô ajuda nessa reconexão com a vida, com o eu da pessoa, ou estou enganado? Não, eu posso te dizer que na epidemia foi a altura que eu mais trabalhei no tarô, né? Porque eu também dou formação. Foi onde as pessoas mais procuraram tanto a formação como o tarô, né? Só que você disse uma palavra interessante. As pessoas se desconectaram achando que estão conectando. Faz sentido para você? Que loucura, né? Como que você explicaria isso? Desespero. As pessoas esquecem que, independente daquilo que fazem, ou daquilo que são, ou da nossa filosofia de vida, a gente tem que ter uma filosofia de vida. Sim. A fé pode ter muitos nomes, mas é fé, você tem que ter fé em alguma coisa. E nessa altura da epidemia as pessoas começaram a procurar para tudo quanto é lado. Sim. E também começaram a surgir profissões para tudo quanto é lado. Todo mundo se tornou terapeuta, todo mundo se tornou tarólogo. E eu não critico isso, porque isso também é uma forma de buscar, né? Só que as pessoas se dissiparam, foram para muitos ou fizeram muito e, na verdade, não evoluíram, não aprenderam, acabaram ficando um pouco mais egoístas, outras ficaram com mais problemas. Então é assim, por isso que eu volto a frisar, seja qualquer terapia, primeiro observa, primeiro lê, olha para aquilo, vê se você gosta, se aquilo vai ser bom, vai saber sobre aquele terapeuta, vai fazer perguntas, né? Para não haver isso que você acabou de dizer, houve uma dispersão, porque houve muita procura e mais ofertas ainda. Então você tem que tomar cuidado, tá vendo? Quer se reconectar? Tem que procurar profissionais sérios, éticos. A Simone te deu hoje todos os caminhos que você precisa percorrer para ter uma diretriz com um profissional sério, ético, moral, que pode realmente te ajudar, como a Simone tem falado pra gente aqui. Simone, eu queria agradecer muito a você por você estar aqui comigo nessa entrevista, tirando todas essas dúvidas. Nós estamos aqui no Espaço Butterfly, um espaço maravilhoso que fica aqui em Rio de Mouro. Para você não conhece, aqui em Rio de Mouro, Sintra, você vai ter o Espaço Butterfly, que a Simone cedeu pra gente para fazer essa entrevista. Então eu agradeço demais, né, por você ter concedido essa entrevista e tirado todas essas dúvidas, né, do pessoal, tá? Eu que agradeço a oportunidade, espero poder ter dividido um pouco da minha experiência e dizer que o Espaço Butterfly está aberto para quem quiser conhecer. E mais uma vez agradecer ao Leandro que me deu essa oportunidade de poder expor um pouco o meu ponto de vista. Ah, você que conheceu o Espaço Butterfly, você conhecer mais da Simone, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né, o Instagram, né, do Espaço Butterfly. Então você vai lá no Instagram, faz as perguntas para a Simone, que a Simone está prontíssima para te ajudar, né, a se reconectar e a achar o seu caminho, ok? Fica bem, fica com Deus, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada a todos.